Audiolivro A Oração que Deus Responde. Os Segredos da Oração Eficaz. Capítulo 2. 7 passos para orar e obter resposta. Parte 2. Verdade central. Ter pensamentos de fé e falar palavras de fé dá vitória ao coração derrotado. A lição anterior abordou 4 passos para termos resposta às orações. Primeiro, definir o que se quer de Deus. Ser específico nas petições. Segundo, ler os versículos que prometem a resposta de que se precisa. Procurar na Bíblia os que se aplicam àquela necessidade. Enraizar a palavra de Deus no coração para estar preparado contra os ataques de Satanás. Terceiro, consultar o Senhor sobre o que se deseja, tornando suas necessidades conhecidas por Ele. Apesar de o Altíssimo saber das nossas carências, é plano divino que as façamos conhecidas do Pai. Quarto, crer que aquilo de que se precisa será alcançado. Desenvolver uma fé obstinada que se recuse a olhar para as circunstâncias, a qual produza resultados. Nesta lição, aprenderemos mais 3 passos para a oração eficaz. Passo 5. Não duvide. Deixe cada pensamento e desejo afirmarem que você tem o que pede. Não permita que imagens de fracasso fiquem em sua mente. Não duvide um minuto sequer de que já recebeu a resposta à sua oração. Se a dúvida persistir, repreenda. O texto de Tiago, capítulo 4, versículo 7b, diz: Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A dúvida é do maligno, então resista a ela. Elimine cada imagem, sugestão, sentimento ou pensamento que não contribua com sua fé. Concentre-se nas coisas favoráveis ao confessar suas necessidades a Deus. Quando Patty, nossa filha, tinha 3 anos, um nódulo apareceu no canto do seu olho esquerdo. Ele cresceu até ficar do tamanho da ponta do dedo mínimo dela e virou motivo de preocupação. No fundo, eu sabia que aquilo desapareceria. Amigos disseram-nos que talvez sumisse quando ela ficasse mais velha. Eu entendia que, quando Deus a curasse, nossos amigos retrucariam que o problema sumiria de qualquer forma. Então, levei Patty a um oftalmologista. O médico informou-nos que aquele tipo de cisto nunca sairia sem cirurgia. Ele sugeriu que a operássemos para evitar que o tumor crescesse a ponto de se espalhar pelo rosto. Agradeci ao especialista e deixei o consultório. Naquela noite, orei dizendo: Senhor, o médico afirmou que será necessário uma cirurgia, mas a passagem de João capítulo 16, versículo 23b revela: Tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vo-lo há de dar. Estou firme nessa promessa. Eu pedi-lhe e já acredito que o Senhor me deu. Creio, agora, às 22h15, que minha filha está curada e agradeço-lhe a cura. Eu me levantei e, quando voltava para o quarto, o diabo mandou-me acender a luz e verificar se o tumor havia sumido. Resisti a esse pensamento de imediato. Muitas vezes, durante a noite,
acordei com a mesma ideia, verificar se o mal havia saído. Questionei: Satanás, por que eu deveria levantar e olhar se ela já está curada? Sei que o tumor não existe mais, pois tenho a palavra que me diz isso. A mesma sugestão veio na manhã seguinte e mais uma vez tirei-a de minha mente. Continuei declarando que Patty havia recebido a cura às 20 horas e 15 minutos do dia anterior. Quando a vi no café da manhã, o nódulo ainda estava lá, mas a Bíblia manda-nos andar por fé e não por vista. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Então ignorei aquela evidência física, andei por fé e continuei a agradecer a Deus a cura da menina. Toda vez que nos reuníamos à mesa, eu via aquele cisto feio bem na minha frente, mas continuava a ser grato ao Pai pela bênção que aconteceu naquela noite em que orei e creio ter recebido. Eu estava tão envolvido em glorificar o nome do Senhor pela cura que, de fato, não sei quando o nódulo sumiu. Alguns dias depois, Patty estava sentada no banco da frente do carro entre mim e a mãe. Então, virei-me para falar alguma coisa com Oretta e percebi que o mal tinha saído. Quando comentei o fato, minha esposa avisou-me que aquela bênção já havia sido derramada cerca de 10 dias antes. Vimos o milagre como resultado de acreditar em Deus e agradecer a Ele pela resposta, mesmo quando nossos sentidos mostravam-nos o contrário. É nessa esfera que a batalha da oração acontece e é ganha. Nossos pensamentos são governados pela observação, associação e pelos ensinamentos. Devemos guardar-nos contra toda dúvida e todo pensamento malignos. Precisamos afastar-nos de todos os lugares e das coisas que não sustentem nossa fé na resposta de Deus algumas vezes. Isso significa ficar longe de pessoas que geram dúvida em nosso coração em vez de fé. A passagem de Filipenses, capítulo 4, versículo 8 diz: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Passo 6. Medite nas promessas. Provérbios, capítulo 4, versículos 20 ao 22, diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Medite constantemente sobre as promessas que sustentam a resposta à sua oração. Tome posse do que pediu ao Pai e faça planos como se aquilo já fosse realidade. Deus fará sua palavra valer se você quiser agir nela. A Bíblia garante que o Deus Todo-Poderoso nos ouve e responde à oração. Se a palavra não se apartar de sua vista, com certeza você irá imaginar-se com o que pediu. Se você não se vê assim, as Escrituras apartaram-se dos seus olhos. Caso você não seja fiel à palavra, Cristo não poderá ser fiel a você, mesmo que Ele queira. Deus só trabalha pela sua palavra.
ele se move de acordo com as Escrituras. O Altíssimo engrandeceu a palavra sobre o seu nome. Se você for fiel a ela, Deus lhe será fiel. Muitas pessoas oram sem parar, mas não de acordo com a Bíblia. O texto de João capítulo 15, versículo 7, assevera: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Jesus não disse apenas: se vós estiverdes em mim. Ele acrescentou: e as minhas palavras estiverem em vós. Temos um fundamento sólido com as palavras dele presentes em nós. Certa vez, preguei no lugar de uma evangelista idosa em Fort Worth, no Texas. Muitas pessoas foram salvas e cheias do Espírito durante o ministério dela. Entretanto, aos 82 anos, ela havia sido operada e os médicos encontraram 7 cânceres em seu corpo. Eles simplesmente costuraram-na e disseram que ela não teria muito tempo de vida. Alguns meses se passaram e, embora acamada, a senhora continuava viva. Quando conversamos, aquela mulher disse-me que era velha o bastante para morrer, mas encorajei-a a deixar que Deus a curasse primeiro, pois ela ainda poderia ganhar muitas almas, independente de sua idade. Então li a passagem de Provérbios, capítulo 4, versículos 20 ao 22, e pedi que ela se visualizasse saudável e pregando. Quando a vi, 8 meses depois, ela estava ocupada realizando encontros evangelísticos. Aquela mulher foi até mim ao término de um dos meus cultos e abraçou-me. Assustei-me e ela percebeu que eu não a reconhecera. Ela estava diferente porque tinha ganhado peso. Parecia estar com excelente saúde. A evangelista contou-me que estava muito feliz por eu não tê-la deixado morrer. Ela havia feito o que eu tinha aconselhado. Começou a se imaginar sã. Agora estava trabalhando para o Senhor de novo. Aquela senhora me disse que dirigiria reuniões evangelísticas durante o verão inteiro. Mais tarde, soube que ela não morreu de câncer, mas viveu até os 91 anos e passou muitos anos mais frutificando para o Mestre. Antes da cura, ela só se via morta, porém eu a levei a se enxergar com o que Deus tinha para a vida dela. Para exercitar a nossa fé, quando oramos por algo, já começar a nos ver com a resposta. Passo 7. Louve o Senhor Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. As palavras não estejais inquietos por coisa alguma significam não fiquem ansiosos por coisa alguma. A Nova Tradução na linguagem de hoje diz: não se preocupem com nada. Quanto mais nos aborrecemos e ficamos inquietos, menos adianta orar e jejuar. Esse versículo nos ensina que, após orarmos, devemos louvar a Deus com ação de graças. Devemos agradecer ao Pai Celeste a resposta depois de orarmos. O último passo para se ter a oração respondida é sempre elevar o coração ao Senhor com gratidão e louvor crescentes
pelo que ele fez e tem feito agora. Faça de cada oração uma declaração de fé e louvor, não uma declaração de falta de fé. Isso é mais fácil do que alimentar dúvidas e descrenças. Ter pensamentos de fé e proferir palavras que levam o coração derrotado à vitória. Então, não aceite a derrota, nem seja rejeitado. É direito de sua família, seu direito de redenção, ter o que Deus prometeu. O que pertence a você virá. Aceite isso e sua bênção irá se tornar realidade. Andrew Murray dizia que não é de bom tom pedir ao Altíssimo sempre as mesmas coisas. Quando você repetir a oração por algo que não aconteceu, não ore da mesma forma, porque poderia ser falta de fé. Lembre a Deus sua petição e o que a palavra dele diz. Diga-lhe que está esperando, então agradeça ao Senhor a resposta. Geralmente as pessoas desfazem suas orações. Elas perdem a fé e param ali, como se estivessem esforçando-se inutilmente. Durante uma conversão no Texas, ouvi um reverendo interceder por um homem que estava morrendo no hospital. Após a oração, agradecemos a Deus por ter nos ouvido. Nessa ocasião, o reverendo já estava saindo do púlpito, mas voltou ao microfone e perguntou quantos da congregação continuariam a orar por aquele enfermo. Quase todos levantaram a mão. O que vocês pretendem com isso? Ele indagou. Já oramos por ele, agora vamos continuar louvando o Altíssimo por ter sarado aquele homem. No final do culto, anunciaram que o moribundo repentinamente havia melhorado e ficaria bem. Aquele que estava enfermo viu Jesus andar em seu quarto e ouviu-o dizer: "Eu sou o Senhor que o curou." O homem acordou e logo estava sarado. Isso aconteceu no momento em que orávamos. Para memorizar. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. João capítulo 15, versículo 7.